Na aula de hoje, nós vamos estudar função de primeiro grau, que também pode ser chamada de função afim. As duas formas estão corretas de falar. Na aula anterior, nós estudamos funções de um modo geral. Hoje, nós vamos estudar um tipo especial de função, que é a função de primeiro grau. Nas próximas aulas, nós vamos estudar outros tipos especiais de função, que são, no caso, função de segundo grau, função exponencial, função logarítmica, funções trigonométricas e função modular. Mas hoje vamos se concentrar aqui na função de primeiro grau. A estrutura básica, a forma de uma função de primeiro grau é essa daqui, olha. Y igual a ax mais b, em que esse x e esse y são as coordenadas ali dos pontos que vão formar o gráfico da função, e o a e o b são alguns termos que nós vamos ver agora. Olha, o a é o chamado coeficiente de x ou coeficiente angular, e o b é o termo independente ou coeficiente linear. Esse a e esse b são números. Pode ser, por exemplo, a pode ser igual a 2, então vai ficar 2x mais 5, se o b for 5. Então, esse a e esse b são números fixos. O x e o y são números que mudam, eles variam. Dependendo do valor de x, o x, no caso, é a variável, o y vai ter um valor diferente. Porém, o a e o b são sempre o mesmo para aquela função específica. E outro detalhe, o a ele deve ser diferente de zero. Olha só, y igual a x mais b para todo a diferente de zero. E uma outra questão importante também, que a gente tem que saber para funções de primeiro grau. O x aqui ele está elevado a 1. Em uma função de primeiro grau, o x ele deve estar elevado a 1. O maior expoente de x deve ser 1. Se aqui tivesse um 2 no lugar desse 1, fosse x ao quadrado, aí já não seria uma função de primeiro grau, já iria se descaracterizar uma função de primeiro grau. Nesse caso, seria uma função de segundo grau. Se aqui tivesse um 3 aqui em cima, uma função de terceiro grau, e assim por diante. Mas aqui, no caso, nós estamos estudando função de primeiro grau. E se o a for igual a zero, o que acontece? Vai ser a vezes x igual a... vai ser 0 vezes x, isso dá zero. Zero multiplicado por qualquer número é zero. Então, esse termo aqui morre. Aí, no caso, vai se transformar numa função constante. Ó, y igual a b. Y igual a b, b é um número, vamos supor que seja 7. Então, para qualquer valor de x, não importa, o y vai ser sempre 7. É uma linha reta no gráfico, horizontal. Então, isso também descaracteriza a função de primeiro grau. A deve ser diferente de zero. Um exemplo aqui, para vocês verem. Olha essa daqui. F de x é igual a 3x mais 2. Quem é o a e quem é o b dessa função? Responde aí para mim, para eu ver. Deixa eu ver aqui o que vocês estão botando. A igual a 3, muito bem, perfeito. E o b? B igual a 2, isso aí. B igual a 2, vocês estão fera, gente. E nessa daqui? Quem é o a e quem é o b? E agora? Não tem nada aqui colado no x. O que eu faço? Responde aí para mim. Ó. Isso aí. O a é igual a 1 e o b também é igual a 1. Perfeito. Só que o que acontece? Aqui, quando o x está sozinho, não tem nenhum número multiplicando x, isso significa que o número que está multiplicando x, que o a é 1, porque 1 multiplicado por qualquer número é igual a ele mesmo. Então, se a gente omite aqui 1 vezes x, a gente já entende que o a é igual a 1. Vamos aqui para o próximo exemplo. Esse daqui, 5x sobre 2 menos 3. Quem é x? Quem é a e quem é b? Não, falaram aqui que o a é igual a 5. O a não é igual a 5. Repara uma coisa. 5 sobre 2, 5x sobre 2 é o mesmo que 5 sobre 2 vezes x. Então, o a, ele é isso tudo aqui, ó. Ele é 5 dividido por 2. Então, vamos lá. A é igual a 5 meios. E o b? Quem é o b? B igual a menos 3. Isso aí, menos 3. Vocês não caíram na pegadinha, não. Vamos para essa quarta função aqui. Quem é a e quem é b? No caso dessa função aqui. A igual a 4. E o b, quanto que é?
O b é zero, muito bem. Quando a gente omite, ó, 4x mais zero, isso significa o quê? Que o b é zero, mas o mais zero a gente não precisa colocar. Nessa daqui, y igual a 2 menos x sobre 3. Quem é A? Catarina respondeu que A igual a 2. E quem é B? Escreve assim, ó, A igual a, no chat. Escreve assim, A igual a tanto e B igual a tanto. É a resposta. Eu quero saber quem é A e quem é B, mas aí vocês estão jogando só números aí. Escreve assim, A igual a não sei quanto, B igual a não sei quanto. Vamos lá, gente. Se quiser desmutar o telefone, pode também, olha. A Ana respondeu que A é igual a 2 e B é igual a menos 1/3. Todo mundo concorda com a Ana? A Maria Sandy, já falou que A é igual a 1/3 e B é igual a 2. Alguém tem algum palpite diferente? A Catarina concordou com a Maria. Mais alguém concorda com a Ana? Bom, se ninguém mais responder, eu vou... Sim, a Gabriele disse que sim. Sim, eu entendo que seja da mensagem de cima, de que concorda com a Maria também. Então eu vou considerar que a Maria respondeu que A igual a 2 e B igual a menos 1/3, e o restante da turma, todo mundo... Que a Maria não, a Ana. A Ana respondeu que A igual a 2 e B igual a menos 1/3, e o restante da turma, todo mundo concordou com a Maria Sandy, que A é igual a 1/3 e B é igual a 2. Ó, mais uma pessoa ali disse... Agora a Cassandra disse que a Ana está certa. A turma está bem dividida. Mas, na verdade, vocês erraram por um pequeno detalhe. Por 2 pequenos detalhes. A resposta da Ana está errada por um pequeno detalhe. E a resposta da Maria também está errada, só que por um outro pequeno detalhe diferente. A é igual a menos 1/3. Olha só, menos 1/3. E não 1/3 positivo. Olha o sinalzinho de menos aqui na frente. Então, menos 1/3 vezes x é igual a menos x sobre 3. Então, o que acontece? Lembra? E o b é igual a 2. Então, o que importa aqui, o que diz quem é A e quem é B, não é a ordem que os elementos estão colocados. O que diz quem é A e quem é B é que o A é o número que está multiplicando o x. E o B é o número que está sozinho, que não está multiplicando nada. Isso é que define quem é o A e quem é o B. Não importa a ordem. Vou voltar aqui na tela para mostrar para vocês. Olha aqui. Y igual a AX mais B. Eu poderia escrever assim também. Olha, Y é igual a B mais AX. Trocou quem é o A. Trocou não. O A e o B continuam sendo o mesmo, mas só inverteu a posição. De qualquer forma, quem está multiplicando x é que é o A. Então, o detalhe que vocês erraram foi esse. E uma das respostas, vocês levaram em consideração a ordem, mas não é a ordem. O que importa é que o A é o valor que multiplica o x. E na outra resposta que vocês deram, vocês esqueceram aqui, ó, do sinalzinho de menos. A é menos 1/3. Essa daqui agora, y é igual a menos 3x sobre 2. Quem é A e quem é B? A igual a menos 3/2. Perfeito. A Ana respondeu que A é menos 3/2. Tá certo. E B? Quem é B agora? Quanto vale B? Maria respondeu que B é 0. Perfeito. Quando não tem mais nada, é como se tivesse um mais 0 aqui. Olha. Só que o mais 0 não vai mudar em nada a conta. Então a gente omite. B igual a 0. Muito bem. Essa daqui agora, f de t é igual a menos 3t menos 2. Repara que agora eu já mudei, eu já não botei x, botei um t. Para vocês se acostumarem que não é só x que as funções são feitas. Isso daqui também é uma função de primeiro grau. Eu só troquei a letra. Esse t aí é o t de tempo, função muito usada na física. Pode ser a função horária da posição. Vocês já estudaram isso na física? A função horária da posição? Não sei. Mas isso é um exemplo de função horária de posição, que é uma função de primeiro grau, em que o t é o tempo.
E o f de t é a posição que o corpo está. Quantos metros o corpo está? A posição que ele está em relação a uma referência, né? Mas é uma função de primeiro grau. Aqui nós estamos estudando pelo prisma da matemática. Então aqui a gente vai só distinguir quem é A e quem é B. Quem é o A nessa função aqui? A igual a menos 3, a Ana Paula respondeu. A igual a menos 3, perfeito. E o B, quanto que é? B igual a menos 2, muito bem. Essa aqui do lado, f de t é igual a menos 2 menos t. Quem é o A? A Ana respondeu que o A é menos 1 e que o B é menos 2. Todo mundo concorda com essa resposta da Ana? Que A é menos 1 e B é menos 2 nessa função aqui, f de t igual a menos 2 menos t? Alguém discorda? Bom, a Maria concorda. Tá certo. Eu vou considerar então que todo mundo concorda. E tá certo, a resposta é essa mesmo, tá certinho. Ninguém tem dúvida quanto a isso não, né? Então vamos finalizar aqui essa parte da matéria. G de t é igual a menos t. Quem é A e quem é B? A igual a menos 1 e B igual a 0. Caramba, vocês estão respondendo de forma sincronizada, hein? A igual a menos 1 e B igual a 0. A Duda falou um negócio aqui, deixa eu ver. O termo A é sempre o que é acompanhado pela letra. Aí é que tá. Não é qualquer letra. O termo A é o que está sendo acompanhado pela incógnita, pela chamada variável da função. Se a função tiver em função de x, por exemplo aqui, ó, g de t. G de t. Então é uma função que está em função de t. Se eu colocar aqui g de t é igual a menos t mais 2a, mais 2m, por exemplo. Esse m aqui é uma letra, mas ela não é a letra que é a variável da função. A variável da função é o t. Então vai ser sempre o que está acompanhado pela letra, desde que não tenha nenhuma letra na função. A letra, no caso, aqui é variável da função. A letra t. Olha esse último exemplo daqui, olha. Y é igual a mx mais n. Esse y aqui, ó, é um y de x. Vou até apagar esse y para não confundir. Eu vou considerar aqui como y de x. Olha. Y de x é igual a mx mais n. Y de x igual a mx mais n. Quem é A e quem é B nessa daqui? A Duda falou que entendeu. Beleza, então tá excelente. Ó, a Ana disse que A é igual a M. E quem é B? B é N, perfeito. Repara uma coisa, em uma função nós trabalhamos com variáveis e constantes. Qual a diferença? A variável como é que eu vou dizer? É esse termo aqui da função. É como se fosse o eixo x da função. É o eixo que está deitado. Tem aqui a função, olha. O eixo y e o eixo x. Aqui, ó, é o eixo x, aqui o eixo y. Então, o x é a variável da função. No caso aqui é o t. Nesse caso é o x. A maioria que a gente trabalhou aqui com t e x, mas poderia ser qualquer letra que eu quisesse atribuir. Então, x é variável. E tem também constantes. Nesse caso aqui, o m e o n são valores constantes. São valores que eu posso atribuir, mas que não fazem, não é que não fazem parte da função. É que eles não mudam. Eu vou atribuir um valor para m, vai ser sempre n. Eu não posso mudar esse valor de m. Se eu disser que m é igual a 5, m sempre vai ser igual a 5. O x não. Eu posso dizer que x é igual a 1, x é igual a 2, x é igual a... Qualquer valor que eu atribuir para x, eu vou descobrir quem é o f de x, ou y, no caso.
Agora, nós vamos falar sobre o gráfico de uma função de primeiro grau. Deixa eu ajustar aqui a iluminação. Ó, ficou mais claro ali a minha foto. Esse é o meu ring light. Deixa eu mudar a... Aqui a luz vermelha, olha para minha foto. Luz amarela e a luz neutra. Tá muito forte, deixa eu mudar aqui. Escurecendo, aumentando a força. Esse tá bom. Tinha esquecido de ligar. Vamos lá. O gráfico de uma função de primeiro grau é uma reta oblíqua. O que vem a ser isso? Uma reta oblíqua. É uma reta inclinada. Deixa eu desenhar aqui para vocês. Uma reta inclinada, ela pode estar no gráfico inclinada assim para cima, ou inclinada nesse outro sentido assim, para baixo. Se a gente olhar da esquerda para a direita, aqui da esquerda para a direita, e a gente vê como se a gente estivesse subindo uma rampa da esquerda para a direita, isso significa que a reta é crescente. E se a gente olhar da esquerda para a direita, como se a gente estivesse descendo uma rampa, que é o caso dessa reta azul aqui, essa função azul, isso significa que a reta ela é decrescente. Então, uma função de primeiro grau, se a gente esboçar o gráfico dela, esse gráfico vai ser sempre uma reta. Ou uma reta crescente ou uma reta decrescente. Sempre vai ser uma reta inclinada. Se ela não for uma reta inclinada, se ela for uma reta na horizontal, aí não se trata de uma função de primeiro grau, se trata de uma função constante. E se ela for uma reta vertical, aí nem função é. Então a função de primeiro grau é sempre uma reta oblíqua, que oblíqua é sinônimo de reta inclinada. E uma reta em um gráfico, ela pode ser traçada a partir de dois pontos. Aqui, esse a partir aqui está escrito errado, tem uma letrinha aqui a mais. Pode ser traçada a partir de dois pontos. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, deixa eu mudar a cor, esse ponto e esse ponto aqui, eu tenho dois pontos. Com esses dois pontos, se eu ligar esses dois pontos um ao outro, ligar esses dois pontos, para cá essa reta cresce infinitamente, aqui para baixo ela cresce infinitamente também. Mas só o fato de eu ligar esses dois pontos, eu estou estabelecendo uma reta. Uma reta com uma inclinação específica. A inclinação foi definida por esses dois pontos. Se eu tivesse um terceiro ponto aqui, esse ponto aqui está fora da reta. Então não conta. Eu poderia traçar uma outra reta ligando esse ponto com esse, aí já seria uma outra função, ou poderia traçar uma reta ligando esse ponto com esse, seria uma terceira função. Mas não é o caso, esse ponto está fora da reta. Então, se eu tiver três pontos dessa forma, não dá para eu traçar o gráfico de uma função de segundo grau. Se eu botasse um gráfico, ó, esses três pontos fazem parte de uma função de segundo grau. É impossível, porque eles não estão alinhados. E se eu traçar três pontos, com o terceiro ponto alinhado aqui na reta, ó, vamos supor que eu consegui descobrir qual é o terceiro ponto. Tudo bem, tá certo, eu posso traçar uma reta ligando esses três pontos, mas é um excesso, eu vou ter um trabalho a mais, eu vou ter o trabalho de descobrir um ponto a mais sem necessidade, porque com dois pontos eu já poderia ter traçado o gráfico. E com um ponto sozinho, eu não consigo traçar uma reta a partir de um ponto sozinho. Ou melhor, eu consigo sim traçar uma reta a partir de um ponto sozinho. Olha só, eu posso traçar essa reta aqui. Tracei uma reta a partir desse um ponto. Mas essa reta que eu tracei, eu posso traçar outra. Então, por um ponto sozinho, passam infinitas retas. Então, qual dessas é o ponto da função que eu quero? Da função, não sei. Então, eu preciso ter pelo menos mais um ponto para descobrir o gráfico da função. Então, no caso dessa função aqui, y é igual a x mais 1. Como que nós fazemos para descobrir pontos de uma função?
Eu preciso de 2 pontos dessa função. Pontos são pares ordenados. Vocês lembram lá da aula da última aula, da aula de função? Que a gente pegou a função, a partir da função a gente descobriu vários pontos, e a partir desses vários pontos que nós descobrimos, a gente mapeou esses pontos aqui no plano cartesiano, nós ligamos os pontos e formamos o gráfico da função. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Só que por se tratar de uma função de primeiro grau, e eu sei que é uma função de primeiro grau por causa da estrutura dela, y igual a x mais alguma coisa, ax mais b, e esse x não está elevado a nada, e o a é diferente de zero, então por aqui eu já vejo, é uma função de primeiro grau. Eu sei que basta eu descobrir 2 pontos desse gráfico. E como que eu faço para descobrir 2 pontos, 2 pares ordenados desse gráfico? Aqui, olha. Par ordenado é isso aqui, ó, x e y. Então eu quero um par ordenado aqui e um outro par ordenado aqui. Basta 2 para eu conseguir traçar o gráfico da função, porque por se tratar de uma função de primeiro grau, ela é simples. Com 2 pontos eu já consigo traçar. O que a Gabriele falou ali? Ó? Esse gráfico o aluno de humanas chora. Não chora não, Gabriele. Sabe por quê que não chora? Porque esse gráfico, a forma que eu estou ensinando de um jeito que vocês realmente vão aprender o gráfico. Mas para isso tem que acompanhar todas as aulas. A primeira aula que eu falei de função, vocês têm que estar com ela na ponta da língua. Tem que ter assistido a aula e ter entendido tudo. E a matemática, ela é uma construção passo a passo. Uma das diferenças de matemática e humanas é que a humanas você pode pegar lá, por exemplo, Segunda Guerra Mundial. Estudar a Segunda Guerra Mundial. Sem estudar o restante da história da civilização, você consegue entender a Segunda Guerra Mundial. Você não precisa estudar pré-história, Primeira Guerra, estudar toda a história da civilização para entender a Segunda Guerra Mundial. Já na matemática é diferente. Se você tem uma deficiência na matemática lá do ensino fundamental, da 6ª série, 7ª série, 8ª série, 9º ano, você não entende a matemática, ela é totalmente cumulativa. Essa que é a diferença da matemática para humanas. Então, muita gente tem essa sensação de que tem mais aptidão para humanas do que para exatas, simplesmente porque não tem assim um conhecimento prévio. E em humanas, sem o conhecimento prévio, você consegue entender o que está sendo ensinado naquela aula específica. Na matemática, não. Se você chegar numa aula, o professor está dando lá a matéria, função de segundo grau. Se você não estudou função, não sabe nada de função, de par ordenado, de plano cartesiano, de gráfico, você não vai entender a aula de função de segundo grau, não adianta. Essa que é a diferença da matemática para humanas. Então é só acompanhar as aulas todinha que você vai entender. Se você não assistiu às aulas anteriores, acessa lá no drive de vocês a aula lá, Marcelo Matemática, que tem lá as aulas anteriores. Algumas eu estou gravando, consegui gravar, outras não, mas as que eu não consegui gravar, eu deixei lá vídeo aula igual. A única diferença é que ela não foi gravada ao vivo, igual eu estou gravando aqui para vocês. Eu gravei ela sem ter alunos ouvindo para deixar lá para vocês. Só isso a diferença. Então vamos lá, onde que a gente parou? Pares ordenados. Nós precisamos descobrir pares ordenados nesse plano cartesiano para nós ligarmos os pontos e traçar o gráfico da função. E por se tratar de uma função de primeiro grau, bastam 2 pontos e a gente já consegue traçar o gráfico. Quais são os 2 pontos que a gente pode descobrir aqui nesse par ordenado? A gente tem que atribuir um valor para x e a partir de x descobrir um valor para y. Então vamos atribuir aqui, vamos dizer que x igual a 1. Eu posso atribuir qualquer valor aqui para x, mas eu quero atribuir valores baixos para caber nesse plano cartesiano. X igual a 1, y e x igual a 2. Então aqui eu tenho x igual a 1 nesse primeiro ponto, eu vou chamar de ponto A. E no ponto B eu tenho aqui x igual a 2. Qual é o y para esse ponto de x igual a 1? A função é essa daqui, olha, y igual a x mais 1. Se x é igual a 1, quanto vale y? Isso a gente viu na aula passada. A gente viu até exaustivamente a aula passada. A aula passada a gente passou praticamente a aula toda vendo coisas desse tipo. Isso aí. A Ana Paula respondeu. X é igual a 2. Basta a gente substituir o x aqui na função. Olha, y é igual a x mais 1. Se x é 1, vai ficar y igual a 1 mais 1. 1 mais 1 é 2. E aqui o ponto B.
x é igual a 2, quanto vale y? A Ana respondeu menos 1, né? Respondeu 1, né? 1 não. Se x é igual a 2, quanto vale y? Eu vou substituir o 2 aqui nessa função. Ó. A função é essa. Y é igual a x mais 1. Ó, a Cassandra respondeu, x igual a 3. O que é a função? Se eu substituir o x aqui por um valor, eu acho o y. Olha só, y é igual a x mais 1. Então, aqui no primeiro caso, x é igual a 1, eu vou substituir esse x por 1. Vai ficar assim, ó, y igual a 1 mais 1. Eu simplesmente troquei esse x por um 1. 1 mais 1 igual a 2. Agora, na de baixo, y, como x é igual a 2, então y é igual a 2 mais 1. Eu só troquei esse x aqui, ó, pelo 2. Então, y é igual a 2 mais 1, que é igual a 3. Então, aqui é 3. Agora, nós podemos traçar, mapear os pontos aqui no plano cartesiano, esses pontos que a gente achou. Nós temos o ponto A, que é x igual a 1, y igual a 2. X é aqui, ó, o que está deitado. Vou escrever aqui, x e y. X igual a 1 está bem aqui, é nessa direção aqui. Y igual a 2 está bem aqui, ó, y igual a 2 e x igual a 1. Então, eu vou... x igual a 1, tá aqui. Então, eu vou pegar o cruzamento desse x aqui igual a 1 com esse y igual a 2. Ó, eles se cruzam bem aqui. Então, aqui é o ponto A. Ponto 1, 2. E o ponto 2, 3? Está aqui, ó, no x igual a 2 e y igual a 3. Y igual a 3 está bem aqui, ó, y igual a 3. Pronto, 2 pontos. Nós poderíamos, aqui com essa função, achar vários outros pontos. A gente podia dizer que x igual a 0, x igual a 3, x igual a 4, x igual a 5, e achar vários y para cada x desse, e traçar vários pontos aqui nesse gráfico e ligar ele. Mas por se tratar de uma função de primeiro grau, não tem necessidade. Só com esses 2 pontos a gente já consegue traçar o gráfico. Basta ligar esses 2 pontos agora. Eu vou ligar com uma régua, porque eu estou fazendo um negócio tudo torto aqui, não está dando muito certo não. Olha o gráfico dessa função. Pessoal, assim que a gente traça o gráfico de uma função de primeiro grau, a gente tendo a função traçar o gráfico. Mais tarde a gente vai ver o contrário. A gente tem o gráfico e tem que descobrir qual é a função. A função é isso daqui, y igual a alguma coisa, f de x igual a alguma coisa. Ou então, eu tenho 2 pontos, vamos supor que eu tivesse esses pontos aqui. Ponto A igual a 1, 2 e ponto B igual a 2, 3. E a partir desses 2 pontos, descobrir qual é essa função aqui. A gente vai ver isso, mas vamos ver mais tarde. Agora, nós vamos ver um outro modo de você traçar o gráfico da função a partir da função. Você tem a função e vai traçar o gráfico dela. Só que agora a gente vai fazer isso por um jeito diferente. E esse jeito diferente é que a gente vai estudar as características de uma função de primeiro grau. São características muito importantes, muito relevantes de uma função de primeiro grau. Tá? Aqui é o eixo x e aqui o eixo y. Vou chamar aqui de f de x. Primeira característica importante de uma função de segundo grau, que só de você olhar para a função, você tem que ser capaz de reconhecer alguns elementos nela. Essa daqui, ó, o valor de A, dada aqui a função f de x igual a ax mais b, dada aqui a função ó, f de x igual a ax mais b, eu estou falando de novo porque o mouse não estava aparecendo. Se x é maior do que zero, a função f ela é crescente. Lembra que função crescente é a gente subindo a rampa. É ela inclinada assim para cima.
E função decrescente é descendo a rampa, função inclinada assim para baixo. Esse exemplo aqui do gráfico é uma função decrescente. Então, se o valor de a for maior do que zero, for um número positivo, a função é crescente. Se o valor de a for um número negativo, um número menor do que zero, a função ela é decrescente, ela é uma reta assim, inclinada para baixo, diminuindo. Agora eu pergunto para vocês, e se a for igual a zero? O que é isso? A igual a zero. Pode falar, se vocês quiserem desmutar o microfone, pode ficar à vontade. Se quiser chutar, pode chutar. Se quiser falar no chat, estou lendo o chat também. E se a for igual a zero? O que acontece? O que significa isso? A igual a zero numa função. Ó, o Lion, como é que pronuncia o teu nome? Desmuta aí e fala, se você tiver com Lion ou Leon. O Leon respondeu que é uma função constante. Isso aí, é realmente uma função constante. Agora, o Leon está certo, é uma função constante. Agora eu pergunto para vocês, ela é uma função constante de primeiro grau, sim ou não? Ela é uma função de primeiro grau, sim ou não? Ó, o Leon respondeu que sim. Todo mundo concorda com ele? Alguém discorda de que se a for igual a zero, a função é uma função de primeiro grau? Então eu vou considerar que a turma toda concorda com o Leon, que se o a for igual a zero, é uma função de primeiro grau. Que é uma função constante, tá certo? Mas não é uma função de primeiro grau. Vocês lembram? Lá no começo da aula que eu falei, a estrutura da função de primeiro grau é y igual a x mais b, desde que a seja diferente de zero. Então, para que seja uma função de primeiro grau, o a deve obrigatoriamente ser diferente de zero. O a sendo igual a zero não é uma função de segundo grau, é uma função constante. E a inclinação da reta da função constante, ela não tem inclinação, ela é uma reta totalmente horizontal, igual essa reta que deixa o x. Ó. A função constante, a reta, ela é assim, é uma função, não deixa de ser uma função, mas ela não é classificada como função de primeiro grau, porque a função de primeiro grau é uma reta oblíqua, ou seja, uma reta inclinada. E o a igual a zero, o gráfico dela é uma reta totalmente horizontal, não é uma reta inclinada. Então, essa é a primeira característica importante de uma função de primeiro grau. Só de você olhar para o valor de a, você sabe se ela é uma função crescente ou decrescente. Deixa eu voltar aqui. Ó. Nesse caso aqui, y igual a x mais 1. Essa função ela é crescente ou decrescente? Responde aí para mim no chat. Y igual a x mais 1. Só de olhar para a função. Esquece aqui o gráfico. O gráfico já está dando a cola para a gente, mas esquece o gráfico. Só de olhar para a função. Você sabe que ela é crescente, porque nesse caso, a é igual a 1. Ó, a Ana respondeu crescente, perfeito. Só de olhar, então, a gente já consegue definir. Então, isso é importante. Você bateu o olho na função, já sabe se ela é crescente ou decrescente. Segundo ponto importante aqui da função, a interseção. Deixa eu ver aqui o que o Leon escreveu. Então, quer dizer que qualquer função com a igual a zero pode-se dizer que é do segundo grau para cima. Não. A função do segundo grau é totalmente diferente. A função do segundo grau, a estrutura é essa daqui. Olha. Y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Esse a nada mais é do que o coeficiente de x. Eu estou chamando aqui de a, mas o certo mesmo seria dizer coeficiente de x. Se o coeficiente de x é o valor que está multiplicando x. For diferente de zero, for igual a zero, não é a função de primeiro grau. Mas aqui no caso de uma função de segundo grau, o coeficiente do x que está elevado ao quadrado é o a. Nesse caso da função de segundo grau, se o a for igual a zero, eu ainda tenho outro coeficiente aqui. Olha. No caso, o coeficiente do x é o b. Mas esse b aqui é equivalente ao a da função de primeiro grau. Porque se o a for zero numa função de segundo grau, isso significa que, na verdade, se tornou uma função de primeiro grau. Olha só. É algum número multiplicado x mais um outro número sem estar multiplicado nada. No caso aqui é b e c.
Então, só para vocês não confundirem as coisas. O que numa função de primeiro grau eu chamo de a, na verdade, é o coeficiente do x ao quadrado. Na função de primeiro grau, quer dizer, primeiro grau, é o coeficiente do x. Já na função de segundo grau, o coeficiente, o a é o coeficiente do x ao quadrado. O b é que é o coeficiente do x. Então, dizer a e b é uma forma de a gente estudar a função de primeiro grau isoladamente. A função de segundo grau já muda. A e b já são outros elementos diferentes. Então, no caso de uma função de primeiro grau, se o a for igual a zero, não é função de primeiro grau, é uma função constante. No caso de uma função de segundo grau, se o a for igual a zero, aí também não é uma função de primeiro grau, mas aí já também não é uma função constante, passa a ser uma função de primeiro grau. O Leon respondeu que vai sempre diminuindo. Eu não sei se esse sempre diminuindo é isso que eu falei, se foi isso que você quis dizer. Se foi isso, dá certo. Então vamos aqui. Ó. Segundo ponto importante. Primeiro ponto, voltando aqui ao raciocínio. Primeiro ponto é a inclinação da reta. Se A for positivo, a reta vai inclinando para cima, é uma função crescente. Se A for negativo, a reta inclina para baixo, é uma função decrescente. No caso aqui, é o estudo da função de primeiro grau. Não vamos misturar com função de segundo grau por enquanto. Mais à frente a gente mistura a função de primeiro grau com função de segundo grau no mesmo gráfico, não tem problema. Mas por enquanto vamos ver só a função de primeiro grau. E o segundo ponto importante, a interseção do gráfico com os eixos, com o eixo x e com o eixo y. Repara que o gráfico ele passa pela função, mas em algum momento ele vai cruzar aqui o eixo y, em algum momento ele vai cruzar com o eixo x. Essas partes em que o gráfico cruza o eixo y e o eixo x, o eixo x e o eixo y, é a interseção do gráfico com os eixos do gráfico. Então, a interseção do gráfico com o eixo x é sempre a raiz da função. O que é a raiz da função? A raiz da função é justamente esse ponto aqui, olha, em que o gráfico cruza o eixo x. Então, qualquer ponto que o gráfico cruza o eixo x, o gráfico de uma função, qualquer função. Aqui nós estamos lidando com função de primeiro grau, mas se fosse uma função de segundo grau, o gráfico dela é assim, olha. Esses dois pontos aqui, em que o gráfico da função cruzou com o eixo x, são chamados as raízes da função. No caso da função de primeiro grau, ela tem mais de uma raiz. A função de segundo grau tem mais de uma raiz. Ela pode ter mais de uma raiz. Ela pode não ter nenhuma raiz, pode ter uma raiz só ou pode ter duas raízes. A função de terceiro grau, isso daqui, ó, uma função de terceiro grau. Aqui, ó, para baixo. Ela cruzou o eixo x quantas vezes? Ó? 1, 2, 3, 4, cruzou o eixo x 5 vezes. Aqui pode-se dizer que é uma função de quinto grau. Uma função de quinto grau ela pode ter até 5 raízes. Lembrando, raízes são os pontos em que a função, o gráfico da função, cruza o eixo x. Mas aqui nós estamos estudando função de primeiro grau e uma função de primeiro grau. Ela cruza o eixo x em um ponto e somente em um ponto. E aonde o gráfico da função cruza o eixo x é a raiz da função. E como que a gente descobre a raiz da função? Qual é a conta que a gente faz para descobrir a raiz da função? A raiz da função é sempre onde o y é igual a zero. Aqui é o eixo y, ou eixo f de x, como vocês preferirem. O zero está bem aqui, olha, tanto o zero do x como do y está aqui. Então, para qualquer valor de x em cima dessa linha aqui, que é o eixo x, o y é igual a zero. Esse ponto aqui, vamos dizer que aqui seja 1, aqui 2 e aqui 3. Esse ponto aqui é o ponto x igual a 1, y igual a zero. Esse ponto aqui é o ponto x igual a menos 2 e y igual a zero. E assim vai. Qualquer ponto que eu marcar em cima do eixo x, o y dele é zero. Então, se eu tenho a função, vamos supor essa função aqui, olha, y igual a x mais 1.
Essa função não é a função desse gráfico, é só para dar um exemplo. Se eu quiser saber qual é a raiz da função, basta eu igualar o y a zero. Igualar o y a zero, e aí eu descubro quem é x. É só fazer x mais 1 igual a zero, x é igual a menos 1. Só eu joguei esse mais 1 para o outro lado, trocando o sinal, ficou menos 1. É assim que eu faço para descobrir a raiz da função. É só eu igualar o f de x ou y por zero e calcular o valor de x. Descubro o y da função. Então, só de olhar para uma função de primeiro grau e eu ver aonde que ela está cruzando o gráfico no eixo x, eu descubro qual é a raiz dela, só de olhar para o gráfico. E se eu olhar para uma função de primeiro grau e quiser saber aonde essa função cruza o eixo x, eu tenho a função. Quero saber aonde ela cruza o eixo x, é só eu igualar o y a zero, fazer a continha e descobrir o valor de x. Eu descubro onde ela cruza o eixo x. Outro tópico aqui importante, a interseção da função com o eixo y. A interseção com o eixo y da função. Interseção com o eixo y é esse ponto aqui, ó, onde a função cruza o eixo y. E esse ponto aqui é só a gente olhar para o valor do b da função. Quem é b? O b da função é simplesmente aonde a função cruza o eixo y. Nada mais do que isso. Eu vou fazer agora com vocês alguns exercícios para vocês verem o exemplo, para isso ficar bem claro. Talvez não tenha ficado muito claro da forma como eu falei, mas com o exercício vai ficar claro. Por exemplo, se esse b aqui for igual a 2 positivo, esse b aqui, no caso, para essa função, ela, quer dizer, é 1. Se eu considerar que esse primeiro tracinho é 1, se esse b for igual a 1, eu já sei que a função vai cruzar o eixo y aqui, ó, no ponto x igual a 0, y igual a 1. Se o b for igual a 2, eu sei que a função ela vai cruzar o eixo y bem aqui, olha, nesse ponto. X igual a 0, y igual a 2, e por aí vai. Então, só de olhar para o b, eu já sei aonde a função cruza o eixo y. Então, vamos aqui a alguns exemplos práticos. Com esses exemplos práticos aqui, olha, eu quero traçar o gráfico dessa função y f de x igual a x menos 2, só que eu não vou atribuir valores para x e para y dessa vez. Eu simplesmente vou usar aquelas técnicas que eu acabei de ensinar para vocês e descobrir qual é a função. Só de olhar para essa função, o que vocês têm a me dizer sobre ela em relação à inclinação, do gráfico da função? Ela vai ser uma função crescente ou decrescente? Essa função aqui, ó, f de x igual a x menos 2. Função crescente ou decrescente? Função crescente. Perfeito. A Cassandra e o Leon responderam crescentes. Agora eu pergunto, por que a função é crescente? Como vocês chegaram a essa conclusão, só de olhar para o gráfico? Porque o a é maior do que zero. Muito bem, o a é maior do que zero. Então, só de olhar, eu já sei que é uma função crescente. Isso já pode ser um adianto dependendo do exercício. Nesse exercício em específico, que é para eu traçar o gráfico, não é adianto nenhum, mas dependendo do exercício poderia ser. Aonde a função cruza o eixo y? Aqui é o eixo x e aqui f de x. Aonde a função cruza o eixo y? Em que ponto a função cruza o eixo y? Ponto menos 2. Menos 2 está bem aqui. Ó. O Leon está fera. Apertei algum botão aqui sem querer. Peraí. Nesse ponto aqui. Y igual a menos 2. Porque a gente viu lá que o b da função é menos 2. E o b é justamente aonde a função cruza o eixo y aqui, o menos 2. Perfeito. Agora, aonde a função cruza o eixo x, ou seja, qual é a raiz dessa função? O que eu tenho que fazer? O Leon já respondeu direto ali, igual a 2. Mas o que eu tenho que fazer para chegar nessa resposta? Igualar o f de x igual a 0. Então, eu vou pegar isso daqui e vou igualar a 0. Eu vou fazer que x menos 2 é igual a 0. Agora, esse 2 vai passar para o outro lado trocando sinal. A gente tem que x é igual a 2.
Então aqui a gente descobriu que x é igual a 2, ou seja, a raiz da função. Basta eu traçar agora aqui, eu marcar aqui no x, marcar o ponto 2 aqui, ó, no x igual a 2, y igual a 0. Agora, eu vou traçar o gráfico dessa função, que é isso que o exercício está pedindo, ó, traçar o gráfico da função. Vou botar a régua aqui para ligar os pontos. E vou ligar esses pontos aqui, ó. O gráfico, ó, ele vai até sair da tela mesmo. Ele cresce infinitamente para os dois lados, para cima e para baixo. Esse, então, é o gráfico dessa função. F de x igual a x menos 2. O gráfico é essa reta aqui. Vamos para a próxima agora. Aqui eu tenho o eixo x. Eixo x e aqui o eixo f de x. Traçar o gráfico dessa função, a gente vai usar a mesma estratégia que a gente usou no exercício anterior. Mas antes me respondam, essa função é crescente ou decrescente? Decrescente, perfeito. Ela é decrescente porque o a é negativo. Nesse caso, a é igual a menos 3. Ó, lembra que o que importa não é a ordem, para dizer quem é o A e quem é o B. O A ele é o coeficiente do x, ou seja, o termo que está multiplicando o x. E o B é o termo independente, ou seja, é um número que não está multiplicando letra nenhuma. Então, ela é uma função decrescente. O que é a coisa mais fácil da gente ver aqui? É descobrir aonde essa função cruza o eixo y. E aonde que a função cruza o eixo y? Cruza o eixo y em y igual a 6. Todo mundo concorda com o Leon de que a função cruza o eixo y no y igual a 6 positivo? Está certa essa resposta? Ou tem alguém que discorda dele? Responde aí, sim ou não. A Cassandra concordou, ela disse que sim. Que essa função cruza o eixo y no ponto... No caso, x igual a 0, y igual a 6. Todo mundo concorda com isso? Que é no 6 mesmo? Ninguém discorda? Então eu vou considerar que todos concordam. E é isso mesmo. O Leon, a Cassandra e todo mundo que se omitiu, eu considerei que concordou, todos vocês estão certos. É no ponto aqui, olha. Ponto y igual a 6. Justamente porque o b dessa função é 6. Agora eu tenho que descobrir quem é a raiz da função para saber aonde a função cruza o eixo y. E qual é a conta que eu tenho que fazer para descobrir qual é a raiz da função? Qual é a equação que eu tenho que solucionar para descobrir qual é a raiz dessa função? F de x igual a 0, perfeito. Mas esse f de x igual a 0 é a função. Eu perguntei dessa vez a equação. Qual é a equação que eu tenho que resolver para descobrir? O f de x igual a 0. Tá certo. Realmente tem que fazer que f de x igual a 0 para poder resolver a função. Então agora, já que eu sei que f de x é igual a 0, basta eu substituir esse f de x lá na... Isso aí. 6 menos 3x igual a 0. Então vamos fazer aqui, olha. 6 menos 3x igual a 0. Vamos lá, o 6 vai passar para o outro lado trocando sinal, vai ficar menos 3x é igual a menos 6. Agora, esse menos 3 ele está aqui multiplicando, ele vai passar por outro lado dividindo. Então, vai ficar x é igual a menos 6 sobre menos 3. Qual é o resultado dessa conta, gente? Menos 6 dividido por menos 3. 2 positivo, perfeito. A gente divide 6 por 3... E como são sinais iguais, fica positivo. Então, a resposta é 2. Esse 2 é o que aqui no gráfico da função? Eu boto aonde aqui no gráfico da função esse resultado aqui igual a 2? Quem quiser desmutar para poder explicar, pode desmutar também. Eu boto no eixo x. Então, aqui no eixo x, eu marco esse ponto aqui, olha.
Geralmente em uma função, para a gente traçar o gráfico de uma função, a gente faz um monte de pontos, vários pontos, e liga esses pontos. Como aqui é uma função de primeiro grau, e a gente sabe que é uma função de primeiro grau, então com apenas 2 pontos eu posso traçar o gráfico dessa função. Mas se vocês vissem essa função aqui, olha, só essa função com esses 2 pontos marcados, só esse plano cartesiano com esses 2 pontos marcados. Aqui, um plano cartesiano com esses 2 pontos. E alguém perguntasse para vocês, qual é o gráfico dessa função? Não tem como saber o gráfico dessa função. Se você sabe que é uma função que está nos números reais, não tem como saber. A não ser que a pessoa fale, sabendo que isso é uma função de primeiro grau, qual o gráfico dessa função? Aí você consegue, só com esses 2 pontos, marcar o gráfico. No caso da função de primeiro grau, basta ligar os 2 pontos, fazer uma linha ligando esses 2 pontos que você descobre. Esse é o gráfico dessa função. Pode perguntar, Leon. Leon falou aqui que tem uma dúvida, pode perguntar. Se você souber que se trata de uma função de primeiro grau, porque isso eu expliquei no início da aula, acho que você não estava no início da aula. Se você souber que se trata de uma função de primeiro grau, vou aproveitar esse gráfico mesmo aqui para responder a sua dúvida. Vamos supor, se o exercício te deu esse ponto aqui, e te deu esse ponto aqui, e você sabe que é uma função de primeiro grau, você consegue determinar o coeficiente angular. Coeficiente angular, eu não falei sobre isso ainda. Coeficiente angular é o... Na verdade, o coeficiente angular é o A. O A é o coeficiente angular. Ele pode receber esse nome também. Aliás, falei sobre isso assim, no início, bem no iniciozinho da aula. Eu disse que o A pode se chamar coeficiente angular. Eu consigo. Agora, você falou o quê? Se tiver 4 pontos ou mais. Vamos supor que o exercício deu mais esses 2 pontos aqui para a gente. Esses pontos, todos esses pontos, eles são colineares, ou seja, eles estão em uma mesma reta. Se eu traçar uma reta aqui, ó, todos esses pontos eles vão pertencer à reta, eles são colineares. Agora, vamos supor que a questão deu para a gente 4 pontos, mas deu esse ponto, aí botou esse ponto aqui, ó, e esse outro ponto aqui. Esses pontos eles não são colineares. Esses 2 pontos aqui, ó, se eu fizer uma reta aqui, esses 2 outros pontos ficam fora da reta. Se eu fizer uma reta unindo aqui, ó, esses 2 pontos ficam fora da reta. Se eu fizer uma reta unindo esses 2 aqui, ó, nem é função, porque é uma reta vertical, mas os outros ficam fora da reta. Então, a sua pergunta, a resposta para a sua pergunta é: depende. Por exemplo, mais nenhuma informação. Deu 4 pontos, mas não deu mais nenhuma informação. Depende. Se os pontos forem colineares, estiverem todos em uma mesma linha, você consegue. Agora, se os pontos não forem colineares, aí não se trata de uma função de primeiro grau. Porque em uma função de primeiro grau, obrigatoriamente, todos os pontos que compõem a função de primeiro grau, eles devem pertencer à mesma linha, à mesma reta. A mesma reta. No caso, uma reta inclinada. Que não é o caso desses 4 pontos que eu desenhei. Mas no primeiro exemplo que eu dei, que eu coloquei os 4 pontos na mesma reta, dá para descobrir sim. Até mesmo com 2 pontos dá para descobrir. Eu vou chegar lá na aula de hoje ainda, se der tempo. A gente tem meia hora. E uma parte da aula, vou até descer aqui. Essa parte aqui. Lei de formação de uma função de primeiro grau. Aqui, nessa parte, a gente vai estudar esse assunto que você está falando agora. Mas a gente não chegou lá ainda. A gente está aqui ainda. Determine, agora exercícios. Determine o valor de k para que f seja uma função afim. Isso daqui é um exercício. A gente tem que descobrir o valor de k. K, nesse caso, é uma constante, é um número fixo. A gente vai estabelecer qual é o valor ou os valores que k pode assumir para que isso aqui seja uma função de primeiro grau. Então, lembrando, uma função de primeiro grau, ela tem essa estrutura aqui, olha, y igual a ax mais b. Então, só de olhar para essa função de primeiro grau, o que eu estou vendo?
que esse 3 aqui é o termo independente, ele é o b da função de primeiro grau, e o valor que está multiplicando o x é o a de uma função de segundo grau. Então, isso tudo aqui, olha, é o a. Isso é igual a a. Isso é esse a aqui, da função de primeiro grau. E qual é a regra, qual é a característica que eu falei lá no início da aula? O que o a não pode ser para que a função seja considerada uma função de primeiro grau? Qual é a regra que o a deve obedecer para que essa função seja considerada uma função de primeiro grau? Isso aí, a não pode ser zero, senão some o x aqui da função, perfeito. A Ana respondeu ali, diferente de zero, muito bem. Então, o a ele deve ser diferente de zero. Então, já que isso tudo aqui é o a, a gente chega à conclusão que isso aqui deve ser diferente de zero. Então, como que a gente expressa isso em uma equação? A gente vai fazer dessa forma aqui. Na verdade, vai ser uma inequação agora. 3k mais 1 deve ser diferente de zero. Resolver essa equação com diferente é a mesma coisa que se fosse igual. É exatamente a mesma coisa. Então vai ficar assim, ó, 3k, mesma coisa assim, o modo de resolver. O 1 passa para lá trocando sinal, vai ficar 3k é diferente de menos 1. Deixa eu vir aqui para cima. Ó. Agora, esse 3 que está aqui multiplicando vai passar para cá dividindo. Olha, k deve ser diferente de menos 1 sobre 3. Então, essa é a resposta. Qual o valor de k para que essa função seja uma função de primeiro grau? Basta que k seja diferente de menos 1/3. Então, k pode ser qualquer valor real, com exceção de menos 1/3. Se k for igual a menos 1/3, aí não é uma função de primeiro grau. Agora aqui é de baixo. O exercício aqui é a mesma coisa. Qual é o valor de k para que isso daqui seja considerado uma função de primeiro grau? Eu vou só pegar minha água ali rapidinho enquanto vocês pensam. Vai tentando fazer aí, que eu vou pegar uma aguinha aqui para o bebê. E aí, vocês chegaram a alguma conclusão? Deixa eu ver o que vocês botaram. O Leon fez uma pergunta ali, ó. Nesse caso... Deixa eu ver aqui a da Ana, que a da Ana ela respondeu a pergunta que eu fiz agora, a pergunta corrente aqui. K igual a menos 3 sobre 1. Exatamente, K igual a menos 3. 3 sobre 1, menos 3 sobre 1 e 3 é a mesma coisa, perfeito. Agora deixa eu responder ali a pergunta que o Leon fez antes. Professor, se nesse caso K igual a menos 1/3, o resultado seria zero? Eu acredito que essa pergunta seja referente à questão anterior, que o K deu menos 1/3. Se K, nesse caso aqui, se K for menos 1/3, a função ela fica assim. Ó. F de x é igual a 3. Porque esse termo aqui todo vai zerar. Vai ficar 0 vezes x que é igual a 0. Então a função é essa aqui, vira uma função constante. Agora vamos dizer que eu diga que k seja igual a 1. K é igual a 1. Aí vai ficar aqui, ó, 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Aí a função ela ficaria assim, olha, f de x é igual a 4x mais 3. Então, dependendo do valor que eu atribuir a k, eu vou ter uma função de primeiro grau diferente. Porém, se eu atribuir o valor menos 1/3 para k, o que vai acontecer? Eu vou substituir esse k por menos 1/3. Olha só. 3 vezes menos 1/3 mais 1x mais 3. Olha só, f de x é igual a isso. Isso tudo aqui entre parênteses. Olha o que vai acontecer. 3 vezes menos 1/3 é menos 1. Vai ficar menos 1 mais 1, que multiplica x mais 3. F de x é igual... Menos 1 mais 1 é 0. Vai ficar 0x mais 3. Então, 0x mais 3 é o mesmo que 3. Simplesmente 3, porque... 0x é 0, que é esse caso aqui, de f de x igual a 3.
Por isso que o valor menos 1/3 não serve para eu trocar aqui por k. Aqui nesse exemplo, eu posso trocar o k por 1, por 2, por menos 5, por menos 1/4, por qualquer valor. Menos esse valor exato, 1/3. Agora, aqui, a Ana disse que x é igual a menos 3. Perfeito, ela respondeu perfeitamente a questão. Provavelmente teve o raciocínio correto. Você gostaria, Ana, de desmutar o telefone e explicar para a gente qual foi o raciocínio que você usou? Opa, onde é que eu estou? Qual foi o raciocínio que você usou para chegar aqui? Esse k aqui, olha, ele deve obrigatoriamente ser igual a menos 3? Ou tá tímida ou tá sem microfone. Foi a segunda opção, tá tímida. Eu vou explicar para vocês como a Ana chegou nesse resultado. É uma tímida inteligente, porque acertou a conta. Repara que aqui nós temos x ao quadrado. E em uma função de primeiro grau, não pode existir nenhum x ao quadrado aqui na conta. A função de primeiro grau só pode ter x elevado a 1. Não pode ter x elevado a nenhum outro número que não seja 1 ali no meio da conta. Então, isso aqui descaracteriza, não é uma função de primeiro grau. Então, eu tenho que fazer esse x ao quadrado sumir da função. E a única forma de eu fazer esse x ao quadrado sumir é se o k for igual a menos 3. Porque aí eu vou multiplicar esse x ao quadrado por 0. Multiplicando por 0 ele se some. Então, se k for menos 3, vai ficar assim, menos 3 mais 3. Menos 3 mais 3 é igual a 0, 0x ao quadrado. Mas vamos fazer aqui de uma forma passo a passo. Eu quero igualar k mais 3 a 0. Para poder eu multiplicar 0 por x ao quadrado e sumir com esse x ao quadrado. Então, eu vou fazer que k mais 3 é igual a 0. Esse 3 vai passar para lá trocando sinal. Olha, k é igual a menos 3. Então, eu achei que k deve ser menos 3. Na hora que eu trocar o menos 3 aqui, vai ficar 0x ao quadrado, que é igual a 0, e a função vai ser só esse pedaço aqui. Olha. f de x é igual a menos x sobre 2 mais 5. Só para recapitular, para ver se vocês estão fera. Quem é o a nessa função aqui? F de x igual a menos x sobre 2 mais 5. A é igual a menos 1/2, perfeito. E aonde essa função aqui cruza o eixo y? F de x igual a menos x sobre 2 mais 5. Aonde essa função cruza o eixo y? No 5, exatamente. Aonde é o b é onde a função cruza o eixo y. Perfeito. Outro exercício aqui. Determine o valor de k de modo que se tenha uma função de primeiro grau crescente. No exercício anterior, eu queria simplesmente uma função de primeiro grau. Ponto. Agora, eu quero o valor de k de modo que essas duas funções aqui sejam funções de primeiro grau crescentes. Ou seja, qual ou quais os valores de k para que a função seja uma função de primeiro grau crescente? Eu vou fazer a primeira e vou pedir para vocês fazerem a segunda. Para que uma função de primeiro grau seja crescente, o a deve ser positivo. Aqui, ó, y igual a ax mais b. O b aqui a gente já sabe que é 1, mas o b não interfere nisso, no fato da função ser crescente ou decrescente. X está aqui, ó, e o termo que está multiplicando x, que é o coeficiente angular ou coeficiente de x, é esse daqui. Ó. Então, isso aqui tudo é o a. E para que a função seja crescente, esse a ele deve ser maior do que 0. Não é maior ou igual, porque maior ou igual implica que o 0 está incluído. E o a não pode ser nunca igual a 0. Não, poder pode, mas aí não vai ser uma função de primeiro grau. Para que seja uma função de primeiro grau, o a não pode ser igual a 0. Então, maior ou igual está errado. E como eu quero crescente, o a deve ser maior do que 0. Então, aqui nós vamos calcular uma inequação. Eu quero que esse termo aqui todo seja maior do que 0. Então, a inequação vai ser 3k
mais 2 deve ser maior do que zero. Jogar esse 2 para o outro lado trocando sinal, eu vou ter que 3k é maior do que menos 2. Continuar aqui, ó. Esse 3 vai passar para cá dividindo. Então, k deve ser maior do que menos 2 terços. Então, para qualquer valor de k maior do que menos 2 terços, essa função é uma função de primeiro grau. Se k for exatamente igual a 2 terços, vamos ver o que acontece. Se k for exatamente igual a 2 terços, olha, 3 que multiplica menos 2 terços mais 2. 3 vezes menos 2 terços é menos 6 sobre 3 mais 2. O menos 6 sobre 3 é menos 2. Ó. Menos 2 mais 2, que é igual a zero. Então, se k for exatamente menos 2 terços, esse termo aqui todo vai ser zero. E aí, não é uma função de primeiro grau. E para qualquer valor de k menor do que menos 2 terços, isso daqui vai ser um valor menor do que zero. Esse termo todo aqui vai ser um valor menor do que zero. E para cada número em que k seja maior do que 2 terços, esse valor todo aqui, 3k mais 2, vai ser um valor maior do que zero. Então, para que seja uma função de primeiro grau, k deve ser maior do que menos 2 terços. Agora, essa daqui eu vou deixar para vocês fazerem e me darem a resposta. Vocês gostaram desse plano de fundo que eu botei? Ó, nos meus vídeos no YouTube, geralmente os últimos eu tenho feito assim, com essa plantinha, essa janelinha e esse quadro aí do lado, com aqueles tijolinhos lá no fundo, esse piso de madeira. O que vocês acharam desse cenário aí? Obrigado, fiquei até feliz agora. Quem falou? A Maria Sandy disse que ficou lindo. Eu vou fazer outros diferentes também. Por enquanto eu só tenho esse. Eu vou fazer outros, tentar fazer outros mais bonitos. Eu estou me aperfeiçoando aí nessa arte de criar cenário para videoaula. Vou criar outros, vou criar um 3D. Estou estudando Blender, que é um aplicativo para criação de imagens 3D. Fazer outros para a gente ir variando. Ó, a Sara Amor falou que ficou legal, interessante, que amor, muito bom. Ficou lindo, ó, beleza. A Gabriele disse que ficou lindo. Bom, mas vamos lá. Resposta do exercício. Estão me elogiando demais para ver se eu esqueço a pergunta que eu fiz. Ó. Qual o valor de k para que essa função aqui seja uma função crescente? É o mesmo procedimento da de cima. A diferença é que aqui, ó, eu só inverti a ordem. Mas, de qualquer forma, o A é o que está multiplicando o X e o B é o termo independente. Mas é a mesma coisa. A Ana respondeu que é 1 sobre menos 2. 1 sobre menos 2 e menos 1 sobre 2 ou menos 1 meio é tudo a mesma coisa. Vamos ver se a Ana está certa? Eu não sei, eu não fiz a conta ainda. Vou fazer aqui a conta com vocês. A Ana Paula respondeu que é menos 1 sobre 2 ou 1 sobre menos 2 dá na mesma. Então, esse valor aqui que está multiplicando x, ele deve ser maior do que zero. Ah, um detalhe, a Ana respondeu 1 dividido por menos 2. Mas é o quê? Tem que ser maior ou menor do que isso? Ou maior ou igual, menor ou igual? A resposta está incompleta ainda. Então, esse termo aqui tem que ser maior do que zero para que essa função seja considerada uma função de primeiro grau crescente. Então, vamos fazer aqui, calcular a inequação. Olha, 2k menos 1 deve ser maior do que zero. Então, 2k deve ser maior do que esse menos 1 passa para o outro lado trocando sinal, fica positivo. Então, aqui ó, nós temos que k deve ser maior do que
esse 2 ele está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Então aqui nós temos o 1 dividido por 2. Ó. Deu um meio positivo, não é um meio negativo não, Ana. Você deve ter se confundido na hora que você passou o 2 para cá, dividindo, você passou o 2 trocando o sinal. O 2, ele não é trocando o sinal. Quando a gente está resolvendo uma equação ou uma inequação, deixa eu aproveitar para esclarecer isso aqui também, que é uma dúvida de muita gente. Por exemplo, olha só. 2x menos 1 é igual a 3. A gente fala assim, passa para o outro lado trocando o sinal, passa para o outro lado dividindo, multiplicando. Mas não é assim. A regra é, passa para o outro lado fazendo a operação inversa. A operação inversa da soma é a subtração. E a operação inversa da subtração é a soma. Então, soma e subtração são operações inversas. Multiplicação e divisão também são operações inversas. A operação inversa da multiplicação é a divisão. E a operação inversa da divisão é a multiplicação. Então, se eu tenho aqui 2x menos 1 igual a 3, eu tenho que passar essa subtração aqui, esse menos 1, para lá como sendo uma soma. Porque a soma é a operação inversa da subtração. Então, vai ficar aqui, olha, 2x é igual a 3 mais 1, porque aqui estava subtraindo 1, passou para cá somando 1. Isso daqui fica 2x é igual a 4. Agora, aqui nós temos uma multiplicação. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, se esse x aqui, esse 2, ele está multiplicando x, ele vai ter que passar para o outro lado dividindo, o que quer que esteja aqui. Então, vai ser 2 dividido por 4. Então, aqui a gente tem que x é igual a 4 dividido por 2, porque a operação inversa da multiplicação é a divisão. Se esse 2 estivesse dividindo aqui, ele passaria multiplicando. Eu botei esse sinalzinho de dividido aqui para ficar bem claro que é a operação inversa. X dividido por 2 é a mesma coisa que 4 sobre 2. No caso, 4 sobre 2 igual a 2. Finalizou a equação. Isso é uma dúvida muito recorrente. Por que existe essa dúvida? Porque é muito comum a gente só falar passa para o outro lado trocando sinal. Não é passa para o outro lado trocando sinal. Você vai passar para o outro lado trocando sinal se estiver somando ou subtraindo. Mas se estiver multiplicando ou dividindo, a gente vai passar para o outro lado com a operação inversa. E se tiver, por exemplo, x ao quadrado é igual a 4. A operação inversa da potenciação do x ao quadrado é a raiz quadrada. Então, vai ficar igual x é igual a mais ou menos raiz de 4. Raiz o quê? Quadrada. Porque aqui é um quadrado, tá? A potência quadrada virou uma raiz aqui. O porquê desse mais ou menos agora não é o foco dessa aula, senão eu vou ficar muito tempo aqui. Então, aqui nesse caso, x é igual a mais ou menos 2. Essa seria a resposta. Então, operação inversa. O 2 passou para o outro lado o quê? Trocando o sinal? Não. Dividindo, multiplicando? Não. Ele passou de quadrado, de potência, ele passou virando raiz. Porque ele passa para o outro lado com a operação inversa. Esse aqui é o raciocínio correto. É a operação inversa. Aqui. Lei de formação. Só para até aqui, alguma dúvida? Se tiver ficado dúvida até o momento, fica bastante difícil prosseguir com o raciocínio para vocês irem entendendo. Até o momento, ficou alguma dúvida em relação a esse exercício de determinar o valor de k para que se tenha uma função de primeiro grau? Ou crescente, ou decrescente? Tudo ok? Ótimo. Beleza, a Gabriele falou que não. Vamos aqui, a gente tem pouco tempo para a aula. O professor que vai dar a aula depois de mim está aí? Porque senão a gente fica aqui até 10 horas da noite em aula de matemática direto. Vocês topam? Brincadeira. Vamos lá. Lei de formação da função de primeiro grau. Trata-se de determinar qual é a função de primeiro grau dados dois pontos. Até agora nós vimos o contrário. A gente viu o quê? A gente tinha a função e tinha que achar os pontos dessa função. Ou a gente tinha a função e tinha que achar o gráfico da função. Nesse caso, a gente vai ter a função e a partir da função a gente vai encontrar o gráfico da função. É o contrário agora.
Olha só, a gente tem aqui a função. Por acidente, esse gráfico aqui veio desenhado. Não sei porquê, eu esqueci de apagar. Esse gráfico não era para ter vindo desenhado, era para ter vindo só o plano cartesiano e eu ia traçar o gráfico junto com vocês, mas não tem problema. Não, a Maria topou, tá topada. Ninguém falou nada, eu acredito que todo mundo concordou. Aqui. Falta só 5 minutinhos. É a operação inversa. Eu vou falar rapidamente qual é o procedimento e o que eu vou fazer. Eu vou, se tiver outro professor da aula depois aqui, eu vou encerrar a aula exatamente às 5 horas e vou continuar gravando aqui sozinho a aula na tela do meu computador. Vou deixar lá no Drive. Se o outro professor não estiver aqui, eu vou continuar a aula, encerrar a aula, vai estar gravando. Mas aí vocês não precisam continuar assistindo, porque deu a hora, quem não quiser. Aí depende se o outro professor tá ou não. Eu vou continuar a aula aqui na videoconferência mesmo, no Meet, e vou continuar a aula por aqui mesmo gravando a aula. Agora, se o outro professor tiver, eu vou encerrar às 5 horas, mas eu vou continuar gravando a aula aqui sozinho. Depois eu vou disponibilizar a gravação para vocês lá. Então vamos lá. Olha só. Procedimento para achar o gráfico de uma função de primeiro grau. Lembrando, a função de primeiro grau, ela tem essa estrutura aqui. O x e o y são pontos da função. É a coordenada x e y. É a coordenada xy da função. São os valores de x e y. E o a e o b são os coeficientes. Aqui o coeficiente angular e aqui o coeficiente linear, que é o termo independente. Então, se eu tenho 2 pontos, eu posso, a partir desses 2 pontos, descobrir quem é a função. Vamos supor que eu tenho aqui x igual a 1, y igual a 2. Eu tenho ponto também x igual a 4, y igual a 5. Eu tenho só 2 pontos. A partir desses 2 pontos, eu consigo descobrir qual é a função desses 2 pontos. Vamos para esse exemplo aqui desse gráfico. Nesse gráfico, nós temos aqui o ponto. Que ponto é esse, gente? Quais são as coordenadas desse ponto aqui de cima? X igual a 3, y igual a 4. Perfeito. E esse ponto aqui de baixo? Quais são as coordenadas dele? X igual a menos 1, y igual a menos 2. Perfeito. E o procedimento para encontrar, agora que eu tenho 2 pontos, o procedimento para encontrar qual é a função dessa reta aqui que passa por esses 2 pontos vai ser um sistema de equações. Eu vou substituir esses pontos aqui nessa estrutura da função de primeiro grau. Então eu vou fazer o seguinte, y, vamos substituir primeiro esse ponto aqui. Eu vou dizer que esse ponto é o ponto A e esse ponto de baixo é o ponto B. Eu vou primeiro substituir o ponto A na estrutura da função. Quem é o y aqui no ponto A? O y aqui nesse ponto A é o 4. Então eu vou dizer que 4 é igual a A vezes x. Quem é o x do ponto A? X é o 3. Mais B. Repara que aqui eu fiquei com uma equação com 2 incógnitas, A e B. Eu não tenho como, assim, com uma equação só e 2 incógnitas, saber quem é A e quem é B. O meu objetivo é descobrir quem é A e quem é B. Então eu vou precisar de uma outra equação com essas mesmas 2 incógnitas para nós fazermos um sistema de equações. Então vamos substituir as coordenadas do ponto B, dessa vez, aqui na estrutura da função. Vai ficar y igual a ax mais b, sendo que x e y eu vou substituir aqui. Quem é o x aqui do b? Opa, aqui é um menos 2. Quem é o x aqui quem é o y aqui do ponto B? Y do ponto B. Menos 2 é igual a que multiplica. Quem é o x do ponto B?
Menos 1, perfeito. AX mais B. Repara que essas duas equações aqui, elas são simplesmente essa primeira aqui, só que no lugar de A, eu coloquei no lugar de X, eu coloquei o 3, e no lugar do Y, eu coloquei aqui o 4. Agora eu vou escrever isso aqui de uma forma que fique mais parecido com o sistema de equações que a gente está acostumado a resolver. Então vai ficar assim, olha, 3A mais B é igual a 4. E a de baixo é menos A mais B é igual a menos 2. Então aqui nós temos um sistema de equações. Olha só, gente, já deu a hora. Eu preciso saber se eu vou entrar aqui no grupo para ver se o professor da outra matéria está aí presente. Se ele estiver presente, eu vou encerrar a aula e vou continuar gravando aqui sozinho. Se ele não estiver presente, aí eu vou continuar a aula por aqui mesmo. Quem quiser continuar, continua. Quem quiser sair, pode ficar à vontade, até porque já deu a hora. Oi, pode falar. Quem está falando? Ah, é a sua aula? Ah, mas você está esperando, porque essa aula, na verdade, daqui para frente, ela vai ser demorada. Então, o que eu vou fazer? Eu estou gravando a aula, a tela. Eu vou terminar de gravar aqui a aula sozinho. E aí, depois eu vou disponibilizar a gravação no Drive para os alunos. Mas eu vou só fechar esse raciocínio, então, aqui. Então, vocês viram como é que faz Isso daqui é o básico. Para a gente transformar dois pontos, descobrir qual é a função de primeiro grau dados dois pontos, o raciocínio é esse. A gente vai montar um sistema de equações com duas equações e duas incógnitas, e o sistema a gente vai usar seguindo esse raciocínio. A gente vai substituir as coordenadas do ponto A aqui na estrutura da função para encontrar a primeira equação, depois substituir as coordenadas do outro ponto, aqui no caso o ponto B, na estrutura aqui da função e encontrar a segunda equação. A gente vai chegar em um sistema de equações. Um sistema simples com duas equações e duas incógnitas. Resolvendo esse sistema, a gente vai achar o valor de A e o valor de B. Achando o valor de A e o valor de B, desse A e desse B aqui minúsculo, a gente vai manter o x e o y aqui, esse x, esse y vai ficar x, esse y vai ficar y, esse x vai ficar x, e a gente vai trocar o A que a gente achou aqui. Vamos supor que A é igual a 2 e B igual a 3, só um exemplo, não é o caso. Nesse caso ficaria y igual a 2x mais 3. A gente vai trocar o valor de B que a gente achou aqui, o valor de y aqui. E o valor de A aqui, x e y, vai continuar dessa forma. Então agora, para resolver esse sistema de equações, nós podemos, por exemplo, multiplicar essa de baixo aqui por menos 1. Aí a gente vai trocar esses sinais aqui todinho. Esse A vai ficar mais A, esse B positivo vai ficar menos B. E aqui vai ficar um mais 2. Agora a gente soma as duas. Somando as duas, nós temos que 3A mais A é igual a 4A. Mais B com menos B corta, isso é igual a 4 mais 2, 6. Então, A é igual a 6 quartos. Simplificando, nós temos que A é igual a 3 meios. Então, para achar o valor de B, basta a gente substituir esse valor aqui, 3 meios, no A, em qualquer uma dessas duas. Vou substituir nessa daqui. Vai ficar assim, olha. 3 meios menos B é igual a 2. 3 meios passa para lá subtraindo. Está somando, passa subtraindo. Vai ficar menos B é igual a 2 menos 3 meios. Posso multiplicar esse 2 em cima e embaixo por 2 para igualar os denominadores. Vai ficar o quê? 4 meios menos 3 meios. Então vai ficar menos B é igual a 4 menos 3, 1. Menos é igual a 1 meio. Então aqui eu posso multiplicar os dois lados por menos 1. Vai ficar mais B igual a menos meio. Então a gente achou que A é igual a 3 meios e B é menos meio. Então é só a gente agora substituir esse A e esse B aqui, ó. Vai ficar assim. Y é igual a 3 meios, 3x sobre 2. E o B é menos 1 meio? Ó, menos 1 meio. Essa daqui, então, é a fórmula
é a função desse gráfico. Então, vamos fazer essa outra aqui embaixo para ficar bem claro. Ó. Determine a função afim que passa pelos pontos menos 1 e 2 e 3 e 2. Aqui nós temos a estrutura de uma função de primeiro grau. Y igual a ax mais b. Primeiro passo, eu vou substituir um desses 3 pontos aqui na estrutura. Um desses 2 pontos aqui na estrutura. Eu vou escolher esse primeiro aqui. Ó. O y dele é 2, então vai ficar 2 igual a que multiplica x, o x é menos 1. Menos 1 mais b. Agora eu vou substituir o segundo ponto aqui na estrutura da função. O y desse segundo ponto é menos 2. Então aqui nós temos menos 2 é igual a que multiplica x, o x é 3 positivo, que multiplica 3 mais b. Temos aqui um sisteminha. Deixa eu botar esse sistema de equações numa visualização mais fácil, mais padrão para sistemas. Então vai ficar menos a, porque é a vezes menos 1, ó, menos a, mais b é igual a 2. E aqui embaixo, ó, 3a mais b igual a menos 2. Então aqui nós temos o nosso sisteminha, bonitinho. Vamos multiplicar aqui essa de cima por menos 1. Então, vai ficar, multiplicando por menos 1, vai ficar a menos b é igual a menos 2. A de baixo eu não vou multiplicar por nada. Mantenho a mais b igual a... Isso aqui era um menos 2. Menos 2 também. Somando as duas, nós temos aqui 3a mais a, 4a. Opa, vai ficar fora da tela, peraí. Mais b com menos b, 0, então corta esse b com esse b. Isso é igual a menos 2 com menos 2, menos 4. Isso implica, então, continuar resolvendo aqui. A é igual a, esse 4 vai passar para o outro lado dividindo. Ó, menos 4 sobre 4. Então, a é igual a menos 1. Então, já descobrimos quem é a, menos 1. Vamos descobrir quem é b agora. Para descobrir quem é b, a gente vai substituir esse a menos 1 em uma dessas equações. Vou substituir nessa daqui. Ó. Então, aqui, menos a mais b igual a 2. Menos com menos 1 vai dar mais 1. Então, aqui vai ficar 1 mais b é igual a 2. Esse 1 está aqui somando, vai passar para o outro lado subtraindo. Vai ficar b igual a 2 menos 1. Logo, b, 2 menos 1, 1. b igual a 1. Tendo a igual a menos 1, tendo b igual a 1, é só a gente substituir isso na estrutura da função. A estrutura é y igual a ax mais b. Eu vou substituir agora o a e o b. O a é menos 1. Então, vai ficar y igual a menos x mais b. b é 1, menos x mais 1. Obrigado por ter assistido a aula. Valeu, gente. Qualquer dúvida, pode colocar nos comentários.